Corações aos pulos. O vídeo inicia-se com o vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. Lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, vendas de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversas com escritores, shows ao vivo, entre outras. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão, entre outros. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Boa tarde. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde, laranja, onde se lê literatura, encruzilhada e a desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita. A primeira pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos cacheados curtos de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom branco. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Lavínia Rocha, uma mulher negra de cabelos cacheados escuros, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja regata azul marinha estampada com bolinhas amarelas, azuis, vermelhas e rosas. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Amélia Carmo, uma mulher branca de cabelos escuros ondulados que lhe estão presos em um coque no alto da cabeça com uma piranha laranja. Ela traja camisa grande preta e usa óculos redondos de aro preto. Público de vocês. Eu sei que não é só adolescentes. Eu sei que é mais amplo do que isso. Mas como é que começou? Como é que vocês veem? Qual é a receptividade? Podemos começar com a Lara e para cá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Lara. A quarta e última pessoa sentada é Lara Prado, uma mulher branca de cabelos castanhos muito lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja regata de alças finas, estampada em tons de preto, branco, rosa, laranja, amarelo, cinza e azul. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco, e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Eles intercalam ao longo do vídeo e traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De que Fernando Pessoa
foi adolescente a vida inteira. Eu acho que ser adolescente, estar adolescente, é não ser 100% nada e, portanto, ser tudo ao mesmo tempo. E eu acho que o Pessoa ele não foi completamente criança, não foi completamente jovem, não foi completamente adulto, e, portanto, foi sempre completamente adolescente. Então, eu acho que o meu público é o jovem, mas eu acho que Fernando Pessoa fala com todo mundo, porque, primeiramente, todo mundo é um pouco adolescente, eu acho, para sempre. Eu espero ficar um pouco adolescente, no mínimo um pouco jovem para sempre, né? Acho que ajuda. E então eu tenho muito essa vontade, a partir do plural, de falar com adolescentes através do Pessoa, de falar com pessoas da minha idade, que eu acho que precisam ler o que ele nos diz. Porque eu acho que ele fala como nós, ele pensa como nós, ele foi a gente a vida inteira. Então, eu acho que tem uma identificação muito grande nisso, mas eu acho que ele é para todo mundo, inerentemente. Eu acho que não há a menor discussão nisso. Eu acho que o Fernando Pessoa ia ficar felicíssimo de ouvir a Lara. Né? Alô, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Felipe Paracatu. Eu sou a Amélia. E o meu público é um público interessante porque é um público jovem e, sobretudo, da internet, porque a minha primeira ocupação não é escrever, eu faço vídeo para a internet, nas redes sociais, e eu me comunico de uma forma super direta com esse público por lá. E foi interessante trazer essa outra linguagem para a mesa, né? E eu sempre... A escrita sempre permeou muito o meu trabalho e o que eu sou interessada. Eu estudo cinema e escrever sempre foi um fio que ligava todos os meus fazeres. E trocar essa linguagem é interessante, né? É como um malabarismo. E a galera... Eles se conectam, e mesmo que seja super diferente, né, um livro de poesias para um vídeo de receita para a internet. Sobretudo de drinks, né, Amé? Exatamente, drinks e poesias. Esse é o meu público, essa junção, essa receitinha específica. Boa tarde, gente. Meu nome é Lavínia. Para a nossa colega da Libras, tem um sinal que é assim. Certo, isso. E eu gosto também de começar com uma audiodescrição, depois eu posso até convidar meus colegas para fazerem também. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, uso um vestido com bolinhas coloridas e um cordão da Felipe Paracatu. E uso óculos. Eu escrevo desde muito novinha. Então, eu escrevia para a minha faixa etária. Então, eu estava ali com 11 anos, descobrindo o quanto eu gostava de escrever. Por causa das produções de texto no colégio, daí é importante, né? A importância da escola nessa descoberta, nesse incentivo à leitura. Descobri que eu gostava, apaixonada por ler dentro de casa e na biblioteca da escola. Muito esforço dentro de casa e da bibliotecária da escola. Então, sempre muito importante. Hoje eu sou professora, eu falo desse casamento entre educação e casa, né, e família. Não tem como a gente vê que os alunos mais bem guiados são sempre o que tem ali um esforço coletivo, né? E eu fui gestada nesse ambiente de muito estímulo. Então, quando eu pensava o que eu queria escrever, eu escrevia para mim. Então, eu escrevia para a minha faixa etária. Meu primeiro livro eu escrevi ali aos 11, fui publicar aos 13 e eu quero escrever para a minha faixa etária. Fui crescendo com os meus livros, até atingir ali, jovem e tal, e até criei um pseudônimo. Então, hoje eu escrevo como Lavínia Rocha, quando eu penso a infância e adolescência. E quando eu penso o final da adolescência para a fase adulta, eu escrevo como Lia Rocha. Então, meu público, todo mundo. Falo
começo com... A infância veio depois. Eu começo na adolescência, eu vou crescendo. E depois me tornei professora de história e comecei a trabalhar com crianças. E trabalhar com crianças... A gente escuta muito essa história de quem escreve livro infantil. Ah, eu tive meus filhos e comecei a escrever para criança. Ah, eu ganhei um afilhado, uma afilhada e comecei a escrever para criança. E no meu caso, além de ter uma afilhada, eu ganhei os meus alunos. Então, comecei a trabalhar com crianças ali, 5º ano, né? 10, 11, 12 anos, e aquilo foi me despertando. Acho que a gente pode falar com crianças sobre tudo. O importante é o formato, é como a gente vai trabalhar com esse público. Então, eu descobri que eu também gostava disso. Então, quando eu quero experimentar algo, falar, então vou experimentar para a faixa etária tal, então vou escrever com tal pseudônimo. Ah, não, agora eu quero para os mais novinhos. Então, eu trabalho com tudo que vier na minha mente. Assim, eu falo, vou trabalhar. Mas o meu foco é a infância e a adolescência. Ah, muito bom. Você sabe que vocês vão ver que o ponto alto dos nossos festivais é o concurso de redação, que é trabalhado durante um tempo com as escolas todas que aderem ao concurso, né? E aí ganham prêmios, etc. Vocês vão ver que isso aqui fica cheio com as famílias, torcida, sabe? Todo mundo vestido como se estivesse numa festa, estão numa festa, né? Uma festa de iniciação à literatura e à leitura. E eu queria falar um pouco sobre isso, quer dizer, vocês eram boas de redação? Olha, eu acabei de terminar o ensino médio, né? Eu tô... Sério? Sério? Ano passado, me formei ano passado. Pois é, gente, tô com 18, viu? Meu Deus! É loucura mesmo. Mas então a memória é bem fresca, vamos dizer, né? Eu fiz a FUVEST, tô na USP. Oh, parabéns! Mas foi uma jornada. Assim, eu era os extremos. Eu fui uma estudante, assim, bem interessante. Eu acho que eu era boa em redação. Eu era conhecida por escrever bem. Eu sempre gostei muito de escrever. Muito, muito. Então, sempre achei robótico, porque eu entrei muito eu entrei nessa onda da redação. Eu tive uma época em que eu escrevia muito por vontade, na época escolar, mas quando eu engatei mesmo na redação, já era coisa do vestibular. Então, já era 4 parágrafos e a conclusão que tem que ter enfim, é aquela coisa, né? Um formato muito específico. Eu sempre achei robótico. Eu sou da poesia, eu sou do Pessoa, eu não sou do Enem. Então, não era muito a minha praia, mas eu gostava e eu ia muito bem. Em exatas, eu sempre fui uma completa negação. Mas, assim, negação mesmo, sabe? Ruim, tipo... ruim, bem ruim. Uma vez, meu professor de física fez uma bondade com a gente. A sala inteira se ferrou astronomicamente na prova dele. Ele fez o seguinte, ele falou, gente, olha, eu vou dar 3 atividades para vocês fazerem em aula, com consulta, e aí vocês veem, sim, vai ser mais tranquilo, vocês vão melhorar, vai dar tudo certo, vai todo mundo passar. Eu consegui a proeza de zerar as 3 atividades. Em contraponto, eu era bem boa de humanas, e hoje em dia estudo composição na USP. Então tá tudo certo. Dá tudo certo, viu? No final. No final dá tudo certo. Eu me identifico muito com esse perfil aí, porque física... Não dá. Meu Deus. Nem bioquímica? Nossa. Eu não nem sei química. Nem dizer, para ser sincera, Você fica fazendo a diferença... você fica fazendo misturas de drinks? Isso aí, nunca passei por isso. Mas a física, nem com consulta mesmo, entendeu? Não ia. E aí eu gostava muito de redação e português e humanas no geral, porque era o que salvava minhas notas no final das contas, né? Foi o que jogou a média um pouco para cima ali, porque realmente, se fosse para contar, entendeu? E era o que eu tinha facilidade. Então, é isso, a gente pode bater a cabeça aqui em física ou a gente pode ficar muito boa nesse outro lado e vai equilibrando. Então, foi realmente o meu fio também. Não é? Então. Eu também era de humanas total. Hoje eu sou historiadora, né? Então, sou professora de história. E na questão da redação, eu lembro de mandar muito bem até certa idade. Por quê?
quando a redação era criativa, escreva uma história, invente personagens, que é geralmente a tônica ali, até o sexto, sétimo, oitavo, a gente já começa a quase que preparar os meninos para o Enem. E até ali, aquela faixa etária que era algo de expressar, de inventar, dava certo. Eu lembro que a gente tinha o limite de 30 linhas e eu até ia diminuindo a letra para caber mais, dava uma roubada, assim. Quando a coisa foi entrando nessa caixinha que a Lara comentou, do Enem, aí eu já não conseguia ir tão bem. Eu lembro da minha professora falando assim, Lavínia, o que você escreve, o que você gosta de escrever é ficção. Isso aqui é dissertativo argumentativo. A gente vai precisar te colocar num outro lugar. E eu lembro de largar a literatura por um tempo. Eu estava escrevendo um dos 2 da trilogia, eu já não lembro mais qual era. Essa trilogia Entre Três Mundos. Eu estava escrevendo o 2º ou o 3º. E eu lembro de largar a história, de ter demorado até mais tempo para terminar, porque eu falei, bom, se a crítica é eu escrevo ficção, pois eu vou parar de escrever ficção por um tempinho. Para eu passar no vestibular, porque eu preciso passar no vestibular. E aí eu coloquei de lado, eu fiquei um tempo sem escrever e fui me preparando desse jeito. Mas o meu primeiro ano não fui bem. Eu lembro que o primeiro vestibular que eu prestei, porque depois eu troquei de curso, eu não fui bem. Aí eu fui para esses cursinhos, assim, bem assim, quase que a frase decorada, você vai enfiando uma tese, o argumento, mas é uma coisa muito... Eu falei, é isso que eu tenho que aprender a fazer, eu vou aprender a fazer. E aprendi, tenho várias críticas ao vestibular de forma geral, mas aprendi a fazer o que eu precisava fazer para passar. E aí minha nota melhorou. E passei isso, larguei tudo isso aí, ó, física, química. Largamos. Meu namorado é engenheiro, a gente às vezes conversa, ele, você lembra que o volume do gás, eu não lembro, não quero lembrar, tenho raiva de quem lembra. Zero interesse. Mas é isso, eu fiz o que eu precisava, fui pragmática, fiz o que eu precisava no momento que eu precisava e depois abandonei. Até hoje, eu tenho minhas questões, por exemplo, talvez venha daí de um certo medo, por exemplo, de uma escrita acadêmica. Sabe? Eu lembro muito essas pesquisas, fazer um projeto de pesquisa, sabe, vai para mestrado, Lavínia? E eu falo, eu morro de medo da academia, até uma tá ali para me xingar. Todo mundo na academia, vem para a academia, eu não. Mas eu acho que talvez tenha um pouco disso, assim, dessa coisa de fui podada ali, eu acho que não consigo fazer, um pouco de medo, confesso. Mas eu tive que aprender a fazer um pouco na graduação. Quero explorar melhor isso, quero estudar, quero pesquisar, mas não é o meu foco principal, assim, aquilo que eu quero fazer para sempre. Então, a redação entrou nesse lugar de até um momento muito criativa, muito divertida, depois de um certo momento pragmática, e agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Depois, se você quiser, a gente pode conversar no privado. Por que eu abandonei a academia? Ah, é? Por causa da narrativa acadêmica, que nem merece vamos conversar. E, Lara, como é que o público recebeu o Pessoa da Lara? O Pessoa da Lara... A pessoa não é meu, né? Não é meu, gente. Ele é do mundo. Ele é... Nossa... Ele é. Não, mas cada leitor tem uma visão do que com certeza, com certeza. Eu acho que ele é tantos, né? Essa ideia da pluralidade é o que começou esse livro. É a ideia do somos vários, do somos tantos, e às vezes a gente, na nossa juventude, não sabe lidar com o tanto de gente que tem aqui dentro. E eu acho que a pessoa lida tão bem com isso. Eu acho que... Imagino que... Gostaria muito de conversar mais com os leitores do Plural. Gostaria de ter mais essa oportunidade, tive pouquíssimo. Mas a impressão que eu tenho é de que algo nele fala com todo mundo. Não sempre a mesma coisa, mas algo nele convida todo mundo a uma interação com a poesia. Eu acho que o mundo tem muito uma visão da poesia engessada, colocada em cima de um pedestal, uma coisa sobre-humana, assim, sabe?
E as pessoas ficam achando que poesia é difícil, e poesia não é difícil. Óbvio que poesia tem dificuldades técnicas, às vezes, e ok, mas tudo na vida tem, assim. Acho que qualquer interação com a poesia é válida, sabe? Então, se você... Eu, na minha carta ao leitor, eu indico ler... Como é o trecho? Ler cada trecho, cada poema 2, 3, 14 vezes. E aí eu digo isso porque eu acho que eu quero que o leitor interaja. Eu não quero que o leitor goste. Eu quero que aconteça alguma coisa. O que pouco me importa. Então, é assim, se você lê um trecho de Fernando Pessoa e não entende nada, patavinas, assim, que é isso que esse cara está falando? Não faz sentido nenhum. Nenhuma metáfora faz sentido, nenhuma analogia, nenhum lugar não te faz sentido, não fala com você, e você odeia, e você detesta, você fica irritado. É uma interação, vale a pena, é arte, eu acho que é sobre isso. Você está... Enfim, eu espero que o meu público, o público do Pessoa, veja a pluralidade dele e o quanto que... a quantidade de jeitos que dá para você ver a obra dele. E, enfim, eu acho que a adolescência tem muito a ver com isso, com a gente aprender que as coisas têm mais de um jeito de ser e mais de um jeito de ver. Eu acho isso incrível. Acho que é isso. Ô, Amélia, quantos poemas seus tem drink? Oi? Quantos poemas seus tem drink? Tem o quê? Drink. Drink? Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Chocada? Então fala da sua poesia. Bom, eu acho que eu gosto muito de escrever para exercitar um outro lado que eu tento trazer muito à tona, porque em vídeos, na internet e até pessoalmente também, eu costumo usar muito o humor como uma ferramenta de comunicação, porque foi o que eu desenvolvi mais e é o que eu sou, que eu me sinto confortável de usar. E trazer esse outro lado, um lado de... Não sei, a poesia ela pode ser completamente evasiva também, mas muito, assim, profundamente, por outro lado, profundamente transparente, assim, e você pode ser muito pessoal e falar sério é uma coisa que eu tenho tentado fazer e que é difícil, porque a gente que cresce na internet, assim, e socializa na internet e faz tudo por lá, a gente entra em contato com um poço de cinismo, assim, absurdo e muito, muito denso, e você tentar sair disso é uma forma também de trazer uma conexão mais verdadeira para essas pessoas que estão te olhando de longe, né, de muito longe. Então, escrever, para mim, é essa forma de um encontro que eu quero buscar estar mais perto do que desse tal cinismo. Então, para mim, é a conexão que vale, assim, que mais vale. E essa coisa de me postar no mundo lutando contra essas armas que a gente coloca, né? Não sei, esse filme entre as pessoas, essa tela. A telinha, né? A telinha. Mas os seus vídeos são muito divertidos mesmo. Ô, Lavínia, como é que é escrever uma trilogia? Você sabe por que eu estou te perguntando isso, né? Não. Você está querendo escrever? Não, estou escrevendo. Ah! O seu próximo? Olha, eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu comecei, né? São divididos entre norte e sul. No norte, as pessoas normais, e no sul, as pessoas com poderes especiais. A Lisa, que é a protagonista do livro, ela veio do norte e, quando ela fez 6 anos, ela foi identificada como pertencente ao sul. Daí ela é obrigada a se mudar para um colégio de magia e viver lá a partir de então. 9 anos depois, quando ela está entrando no ensino médio, tem um acontecimento no colégio que mudam as coisas para ela. Assim, a questão da identidade dela se perde, ela não sabe mais quem ela é.
Então, é um livro que vai narrar um pouco sobre identidade e essa adolescência meio confusa dela. Então, esses clássicos que eu hoje, como professora, vejo se repetindo desde a minha época. E quando eu comecei, eu não tinha pretensão de publicar, mas eu estava escrevendo pela diversão. E as ideias foram me ocorrendo, assim, para um livro, uma aventura de um livro, uma aventura de outro e um terceiro. Fui escrevendo, e eu até estava contando mais cedo para a garotada da escola, né? E eu falando, olha, mas eu fui tentar publicar esse livro, meu primeiro foi em forma independente. E já não tinha mais como pagar, é muito caro publicar um livro de forma independente. E fui engrossando as minhas histórias, foi ficando mais caro. E comecei a procurar uma editora. E uma vez eu mandei para uma editora imprimi, mandei a primeira versão desse livro, não é que saiu, não é que está aqui agora, e recebi uma carta da editora que tinha lido o livro, que tinha ficado muito feliz, que eu era jovem, gostava de escrever e tal, mas que o livro não estava pronto para publicação, ela não tinha gostado do livro. E eu fiquei muito frustrada por ter recebido aquela negativa, mas eu acho muito importante a gente se frustrar também, até para a gente escolher, pensar novos caminhos, ver é isso mesmo que você quer, sabe? Então, você vai ter que apostar um pouco mais. E também para melhorar, assim, foi muito legal da parte dela. Hoje em dia, assim, eu entendo que as pessoas nem têm tempo para isso, mas ela foi escrevendo no texto sugestões, coisas que ela estava analisando ali. Então, aí o que eu fiz? Eu reescrevi. Eu larguei na metade do terceiro, eu tinha largado assim de lado. Depois, quando eu falei, não, eu gosto dessa história, eu posso melhorá-la. Depois eu já tinha publicado outros livros, eu falei, não, vamos refazer. E aí foi muito legal, porque aí também eu já tinha uma questão eu já sabia de onde o livro partia, para onde eu queria levá-lo. A história da Lisa tem um pouco a ver comigo ali na questão da identidade racial, é a minha primeira protagonista negra. E é uma menina negra de pele clara também que está entendendo o seu lugar ali. O livro vai trazendo ela soltando o cabelo, dá para ver de uma capa para outra, que ela vai soltando e deixando o cabelo volumoso, que tem muito a ver da minha história. Então, é um livro que vai crescendo. E quando eu fui reescrever, eu fui com muito mais cuidado, porque eu já tinha uma ideia. Eu mudei muita coisa, porque a gente sempre vai mudar quando a gente reescreve. Mas eu achei interessante. Então, às vezes, eu tinha que ficar relendo as minhas histórias. Então, eu estava no segundo, eu reli o primeiro. Eu estava escrevendo o terceiro, eu relia o primeiro e o segundo. Depois, às vezes, voltava e escrevia. Assim, eu lembro que eu tinha uma cartolina para o terceiro livro e eu colocava todos os apontamentos que eu não podia esquecer, né? Porque tem uma questão ali que você precisa... Um exemplo bobo, assim, né? Mas se você fala que ela odeia maçã no primeiro livro e, de repente, ela não pode comer maçã depois sem ter uma explicação de que ela agora começou a gostar, de que ela teve uma experiência maravilhosa com maçãs. Não sei, não tem como. De repente, ela está comendo maçã e fala, nossa, que delícia. Não pode ser assim. Isso é só um exemplo, mas se você coloca um personagem que é da família, depois você troca, ele é amigo... Então, são essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem profissionais que fazem isso, os preparadores, para poder pegar, mas... claro, a gente tem que pensar nisso. E fechando, você abriu pontas lá no primeiro, você tem que ir cuidando para fechar tudo, ou não, né? Se você quiser deixar aberto, mas tem que ser algo consciente. Então, é difícil, é complexo, mas é muito divertido. Mas não sei se faria de novo. O Lara, e o Infanto Juvenil? O encontro que é? O Infanto Juvenil. O Infanto Juvenil? O Infanto Juvenil, na verdade, é um infantil. É um infantil? É um infantil. O Pedacinhos ainda está para sair no varejo. Ele é um projeto pronto, porém a encaminhar. Ele foi não sei o que ele foi. Eu sou muito, 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 muito apaixonada por crianças. É a minha coisa. É o meu sonho. É a minha... eu acho que é uma das minhas maiores paixões, com certeza. É o universo infantil, é a forma como a gente trata crianças, aquilo que a Lavínia falou faz um tempo, de como você pode falar com crianças sobre tudo, é só o jeito que você fala que importa. Então, eu sempre tive um grande interesse por essa área, mas nunca tinha tentado. E aí, meu pai, que é meu pai, chegou para mim uma bela noite, no meio de uma semana de provas desesperadora, e falou o seguinte, vem cá, por que você não... Você gosta tanto? Por que você não tenta? Por que você não escreve? Assim, começa, tem uma ideia aí, fica pensando, passa um tempo. Do jeito que eu sou, eu acho que quem me conhece dá para meio que adivinhar o que eu fiz.
Eu liguei a televisão, coloquei Brooklyn Nine-Nine e virei uma madrugada quase inteira, amanheci com o livro escrito pronto. O Pedacinhos, ele trata de um bicho que não sabe que bicho é. E então é uma história bem para crianças pequenas mesmo, aquela coisa da repetição, uma coisa muito muito planejada assim, para que a criança entenda o que está acontecendo com o Olavo, que é o nosso personagem principal. E ele fica conhecendo amigos e vendo pedacinhos desses amigos dele, entendendo que ele tem pedacinhos que se parecem muito com os pedacinhos dos amigos dele, mas que ele não é nenhum dos amigos dele. Então, no final, a gente tem a descoberta de quem é o Olavo. Spoiler, o Olavo não é bicho nenhum, especificamente, ele é só o Olavo. E aí tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que é um pedacinho de mim nesse livro, que é quase uma surpresinha assim, que eu coloquei para quem lê para criança, ou então para o professor que está lendo em sala de aula, não especificamente para criança, ou pelo menos não ainda para criança. Todos os personagens, os bichinhos, os amigos do Olavo e o Olavo têm nomes de grandes nomes da literatura brasileira. Legal. Então, o Olavo é o Olavo. A gente tem um cachorro, que é Machado, uma gatinha, que é Clarice, um porquinho, que é o Mário, e um passarinho, que é Conceição. Então, eu acho que são todos esses. Esqueci algum? Não esqueci nenhum. E aí, enfim, essa descoberta do Olavo de quem ele é, que inclusive enfim, fala sobre o plural, fala com isso também, né? Fala sobre isso. Enfim, é uma pauta muito minha, quem a gente é e quem a gente é em comparação ou em contraste aos outros que estão à nossa volta. Acho que foi uma forma infantil e bonita que eu consegui de contar essa história. Gosto bastante. Legal. E aí depois você vai para os adolescentes e adultos e jovens adultos de novo? Olha, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu gosto muito desse universo infantil. Eu gostaria de continuar nele pelo tanto de tempo que ele me quiser. Mas eu nunca fui uma adolescente muito adolescente. Não sei, eu fui muito adolescente. Mas eu não era como os outros adolescentes, eu acho. Eu me achava meio esquisitona, assim, perto das pessoas da minha idade. E eu sempre me dei muito bem com pessoas muito mais novas ou muito mais velhas. Nunca com pessoas da minha idade. Agora é que eu estou começando a entrar mais nessa. Mas eu acho que eu gostaria muito de continuar no campo da juventude, da adolescência, enquanto ele me quiser. E estou transicionando, né, enquanto cresço, porque estou nessa ainda, né? Enquanto cresço, eu tô transicionando para esse mundo mais adulto, estou começando a me apaixonar pela tradução, de poesia, de o que me derem para traduzir, eu traduzo. E, enfim, estou gostando muito, estou me sentindo amadurecendo nas minhas letrinhas. Acho que é isso. Amália, como é que é essa vida dupla, analógica e digital? Porque você é muito boa do digital, né? Mas você sente necessidade de sair do digital e ser mais analógica, quer dizer, ser mais pé no chão, né? Mais. Como é que é isso? Porque você é digital Eu sou de origem, digital. né? De origem, A gente cresceu. Pois é. A gente cresceu na internet, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é uma vida que é preciso ter, né? Porque é um vasto mundo a internet, só que é muito claustrofóbico ao mesmo tempo. E você está fechado ali, parece que você tem milhares de pessoas, né, por ali, mas você ainda vive no mundo real e você precisa existir nele e fazer conexões nele e tá por aqui, porque é isso, a gente estava falando hoje mais cedo sobre essa coisa dos corações aos pulos, né? E como que na internet a gente tem uma experiência achatada das coisas e também muito curatorial, o que você quer ver, o que você... O que o algoritmo te deixa ver também, o né? algoritmo te deixa ver também. E isso não dá para você viver
totalmente 100% do seu tempo dentro desse universo caótico. E a gente precisa desse caos também, esse caos da vida real e esses montes e esses vales. Sem planícies. Sem planícies. Então, é por pura necessidade também de expandir essa perspectiva sobre o que é a vida, o que é a existência, o que a gente pode desenvolver de linguagem também. Eu também faço música, tenho uma banda, Varanda. Então... Vai fazer show em Curitiba depois daqui? Depois daqui eu tô... Então é isso, é uma busca também por traduções do que eu sou, do que é isso, do que eu vejo, de quem eu me conecto. E só a internet não dá pé. Você se vê saindo da poesia para a ficção ou a poesia é o seu lugar? Ai, eu acho difícil demais ficção, meu Deus. Demais da conta. Acho difícil. Eu gosto muito de poesia, eu estou tentando escrever um segundo livro. No Breve Viagem, ele foi construído com as minhas idas e vindas ao mercado e o que eu observava nas ruas, o que eu pensava a caminho, o que eu encontrava por lá, porque eu queria também essa conexão com o mundo da comida, né? Porque eu achei que eu tinha que estar ali e falar sobre isso. Não que também seja só sobre isso, mas foi construído basicamente dessas andanças e desses devaneios de caminhar até o mercado. E aí eu estou tentando escrever para fora disso e outras inquietações e outras relações. Então, estou tentando continuar na escrita e expandir também o universo do qual eu me refiro. Lavínia, você falou que você foi crescendo com o seu... A sua ficção está crescendo? Ela está indo para... Ela vai para os dois lados, né? Vou para os mais velhos ainda. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, assim, com várias faixas etárias. Depois que eu me formei historiadora também, de mexer com romance histórico, que talvez para a gente que é historiador seja mais difícil do que para pessoas que não... As pessoas falam, não, você é historiadora, vai ser fácil para você. Eu acho que é mais difícil, porque a gente fica mais crítico com anacronismos e tal. Mas tenho vontade de experimentar nessa área. E, ao mesmo tempo, foi para o infantil. Eu saí desse meio, fui para uma ponta e agora vim para outra. Esse daqui, que é o meu lançamento deste ano, é o que você pensa quando falo África, ele é fruto de uma experiência com os meus alunos de 2022 e 2024, que eu perguntei para os meus alunos de 5º ano, que foi a minha primeira experiência em sala de aula, o que eles pensavam quando eu falava a palavra África. E fui registrando no quadro os apontamentos que eles me traziam, né? Então, pobreza, miséria, fome. E fui escrevendo sem julgamentos, assim. Depois eu tive as aulas sobre... A gente fez um projeto chamado África, um continente diverso, que começa com um projeto bem pequenininho, no primeiro ano, em 2022, mas que gerou um resultado muito positivo. E a mudança deles foi muito notória. Eu até postei um vídeo sobre isso, na época ele viralizou, e acabei ficando conhecida dentro desse mundo da educação. Dei várias entrevistas sobre o que tinha acontecido no meio desses 2 vídeos, que o vídeo mostra antes e depois, né? E depois, em 2024, eu repeti, só que eu fiquei 6 meses repetindo esse projeto. E aí foi uma outra experiência muito mais profunda do que eu consegui, e fui para a escola pública também, que era um desejo meu, levar esse projeto para a escola pública. E aí o livro nasce disso. Então, o livro ele vai contar a história de uma professora que pergunta, aí, a partir de uma visão muito negativa do que é o continente, convida os alunos para viaja num livro mágico. Então, é uma experiência ficcional de uma experiência real, né? Uma autoficção. E ele vem com esse passaportezinho para a criança poder, como se ela estivesse carimbando os lugares, e o mapa para ela acompanhar as civilizações africanas que ela vai conhecendo.
Então, a ideia, e aí está muito atrelada, a gente estava até conversando sobre o título da mesa, né, Corações aos Pulos, e a gente está falando muito de emoção, e emoção, que me salvou muito na educação, foi a neurociência aplicada à educação, falar sobre a emoção é a cola da memória. Né? A gente escuta muito essa frase vinda da neurociência, e quando eu entrei em sala de aula no pós-pandemia, foi um caos, eu não conseguia ensinar, as provas foram horríveis. E eu me sentia a pior professora. Eu falei, já é doida de ter me dado um diploma. Que loucura, eu não sei ser professora. E, a partir dessa ideia de... então, se eu preciso trabalhar com a memória deles, eu preciso emocionar os meus alunos, o que eu preciso fazer para emocionar? Eu recorri à literatura, claro, porque é o que eu tinha experiência. Então, fui trazendo histórias para dentro que eles chamam de storytelling, né? Narrativas, nada mais que narrativas. E para dentro da sala de aula, e isso começou a trazer essa emoção que acabou gerando frutos muito positivos. No fim, eu organizei a minha metodologia de ensino, que hoje eu dou um nome, que é a Pedagogia do Entusiasmo, que vai pensar isso, como fazer corações aos pulos dentro da sala de aula e dentro da literatura, que aí uma carreira casou com a outra. Bom. É o episódio da Rádio Novelo também. Incrível. Ah, é o episódio... Conselho de classe, ouçam. Ouçam a Lavínia está lá contando. Conselho de classe da Rádio Novelo apresenta, que ele vai, o Vitor Bradalize vai dissecando a minha pedagogia, e ele fala, no fundo, ela usa histórias para poder ensinar história. Eu falei, cara, ele resumiu minha pedagogia. Lara, o que você gostou mais de traduzir até agora? De traduzir? Putz. Poesia, né? Poesia. O negócio é poesia. Gente, mas deve ser tão difícil. Sim. Será? Como transpor rima? Por exemplo, a rima. Se for rima. Se for rima, aí tu Aí é vê difícil, com... né? Calma. Você pode inventar... Você pode... Depende do quanto a rima é necessária. Se a rima se é uma quadra, a rima é absurdamente necessária, você inventa, você escreve, porque a tradução de poesia é uma reescrita da poesia. Ela não é, ela é uma autoria, você está se apossando da obra de alguém. Você espera que com autorização ou com algum tipo de tá tudo bem, você se aposta daquilo e você se depara com um mundo em outra língua que não é a sua, ou que é a sua e você está indo para uma outra língua que não é a sua, o que eu nunca fiz, deve ser esquisitíssimo. Nunca fiz com poesia, acho. Talvez já tenha feito com prosa. Mas você tem que, até algum ponto, confiar um pouco em si mesmo, no sentido de, assim, olha... É bom. Você escreveu isso, mas isso na minha língua não funciona. Então, assim, perdão, vou ter que intervir aqui um pouquinho, vou ter que inventar a minha rima para a sua rima funcionar. Então, mas até agora, vou confessar, a minha coisa favorita de traduzir tem sido versos brancos e livres. Então, eu gosto muito do... Engraçado, do Pessoa, por exemplo, é controverso, mas eu gosto mais da prosa dele. Eu sou muito do Livro do Desassossego, muito. É por isso que ele está no plural, né? Não são só os heterônimos, não é só ele, né? É ele em prosa, que eu acho tão visceral e incrível e me lembra eu. Mas na tradução eu gosto mais de poesia, mas eu gosto de poesia branca, livre, enfim, porque me tira essas amarras da rima, da métrica, tem que ter 12 sílabas no verso e não sei o quê. Eu acho... É bom, é um exercício bom, mas não é a minha coisa. A minha coisa é reescrever algo que alguém tentou dizer numa língua. Eu traduzo do inglês sempre. Sou muito apaixonada por línguas, muito apaixonada pelo inglês. Muito, talvez um pouco demais. Me pego esquecendo palavras em português, é ridículo. É péssimo, mas eu adoro. E eu não sei, eu gosto da ideia de pegar algo num outro mundo, que não é o meu, mas um mundo que eu gosto tanto de visitar, e tentar trazer para o meu mundo, do meu jeito, ou então do jeito que eu souber em mim ser mais fiel ao que o autor quis. Então, eu tenho gostado mais de traduzir poesia, mais em verso branco e livre. Acho que é isso. Amélia, qual seria o drink que
expressaria o Fliparacatu? Expressaria o quê? O Fliparacatu. O Fliparacatu? Caraca. Jorge Amado. Jorge Né? Amado. Vamos lá. Nossa. Porque tem cachaça, né? Minas. Já teve, Tem um cachaça. maracujá do verão, né? Um calor. Tem o Jorge Amado. Tem o Jorge Amado, Escritor. literatura. Você foi muito rápida. Nossa, ela sacou drink. muito, nossa. Muito Tinha no bolso essa já? Tava na manga? Vocês combinaram, então, Eu né? vou- Eu acho que foi combinado. Não, o que eu não combinei, e agora eu quero que ela seja a primeira a falar sobre o que você pensou a respeito de Corações aos Pulos. O que eu pensei? Ui. A gente pensou muitas coisas, né? Muitas a gente coisas. foi conversando e a gente chegou na conclusão que é um tema super jovem, né? Essa emoção, a flor da pele. E não se sabe se é bom ou se é ruim. O coração pode estar aos pulos negativamente ou positivamente. Claro. Mas ele está ali presente, ele está batendo e é se permitir sentir, tá vivo, tá aberto à emoção, porque é muito mais legal do que você tá nas planícies e se fechar. Muito mais legal as montanhas e os vales, não é? Não? Então. Acho que é isso. Lavínia, você percebeu além disso que você falou da pandemia, você percebeu também como é que ficaram desuniformes as turmas, né? Porque nem sempre, quer dizer, nem todo mundo tem facilidade de acompanhar a coisa online, ou às vezes nem pode, né? Mas mesmo que todos possam, você tem gente que é mais digital e gente que é menos, que não consegue se concentrar, né? Eu tenho essa experiência com meus netos. Eu tenho uma neta que dispara a voar se você deixar ela online, entendeu? Ela entra em órbita. E a outra que é assim, ó, sabe, corrige a professora, liga o microfone. Olha que elas vão ver isso, Liga- depois elas vêm falar com você. Dedurou. Demorou. E aí, o que você percebeu? Eu não tenho a experiência pré-pandemia como professora mesmo, né? Eu era estagiária, fazia programas ali do governo, de residência pedagógica, que é como se fosse um PIBID. Então, eu tinha essa experiência, mas eu tinha experiência como escritora. E eu não consigo te dizer, nesse nível, numa mesma turma, numa mesma escola, entre eles. Porque essa desigualdade sempre existiu, sempre existe, ela faz parte da sociedade, é benéfica, essa coisa de... Eu estava até conversando com o Madu Costa, né, que antigamente a primeira classe, a segunda classe, a turma A era sempre a melhor, a turma B, né, a turma C. Então, hoje em dia, a gente não faz isso, né, a gente quer misturar mesmo e precisa dessa diversidade. Mas eu percebo, depois, como escritora, às vezes ir às mesmas escolas que eu ia antes, uma desatenção, uma dificuldade maior de concentração, especialmente no 22 e 23, foram anos mais críticos, mas o que eu consigo ver assim, plenamente é o abismo que se aprofundou, porque já era, entre público e privado. Então, a escola... O que aconteceu na escola pública, na pandemia, foi muito diferente do que aconteceu na escola privada. Enquanto na escola privada se manteve a aula online, tentou se manter uma nova normalidade, muitas escolas públicas ficaram